Olá, sejam bem-vindos ao canal Surpreendidos pelo Reino. Meu nome é Patrícia Cavion e vamos dar início ao livro de Jó, no capítulo 10. Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos. Enquanto sorris para o plano dos ímpios, acaso tenho olhos de carne? Enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos de tua vida são como os do homem? Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te a destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro, e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejastes como leite e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne e não me juntaste como ossos e tendões? Deste-me a vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito, mas algo escondeste em teu coração, e agora sei o que pensavas. Se eu pecasse, estarias me observando, e não deixarias sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim. Mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Se mantenho a cabeça erguida, ficas à minha espreita como um leão, e de novo manifestas contra mim o teu poder tremendo. Trazes novas testemunhas contra mim, e contra mim aumentas a tua ira. Teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Então, por que me fizeste sair do ventre? Eu preferia ter morrido antes que alguém pudesse ver-me, se tão somente eu jamais tivesse existido, ou fosse levado direto do ventre para a sepultura. Já estaria no fim. Os meus poucos dias, afasta-te de mim, para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e densas trevas, para a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz e a escuridão. No capítulo 10, Jó clama por entender o que Deus pensa sobre ele e por que o está deixando passar por tanta dificuldade. Jó, capítulo 11, Zofar. Então Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita e sou pura aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse o segredo da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra, e a sua largura é maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade, logo que a vê. Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá, olhará ao redor e repousará em segurança.
Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão seu favor, mas os olhos dos ímpios fenecerão, e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Jó, capítulo 12. Então Jó respondeu: sem dúvida, vocês são o povo, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me o objeto de riso para os meus amigos. Logo eu, que clamava a Deus, e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhes contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras, como a língua experimenta a comida. A sabedoria se acha entre os idosos. A vida longa traz entendimento. Versículo 13. Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devassam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria. Tanto o enganado quanto o enganador, a ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e a dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz. Ele o faz cambalear como bêbados. Jó, capítulo 13. Meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção à réplica dos meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vocês vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Tudo iria bem se ele os examinasse? Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar os homens? Com certeza, ele os repreenderia. Se, no íntimo, vocês fossem parciais, se o esplendor dele não os aterrorizaria, o pavor dele não cairia sobre vocês. As máximas que vocês citam são provérbios de cinza, suas defesas não passam de barro. Aquietem-se e deixe-me falar, e aconteça comigo o que acontecer. Versículo 14. Por que me põe em perigo e toma minha vida em minhas mãos? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será essa minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse?
Se houver, ficarei calado e morrerei. Concede-me só essas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão, e não mais me assustes com os teus terrores. Chama-me, e eu responderei, ou deixa-me falar, e tu responderás. Quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Por que me escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Pois fazes constar contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Acorrentas os meus pés e vigias todos os meus caminhos, pondo limites aos meus passos. Assim o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. Perguntas mais frequentes. Como a fé ajuda-nos a responder ao sofrimento? O livro de Jó convida-nos a examinar a base da nossa fé em Deus. A perda dos bens e dos familiares, bem como a alienação de seus amigos, abalou a base da fé de Jó. No entanto, ele manteve sua fé em Deus e mostrou que as acusações de Satanás eram infundadas. Mesmo em suas queixas, Jó reconhecia que somente Deus poderia dar-lhe a resposta de que precisava. E quando ele desejou a morte, era na verdade para obter alívio, até que Deus pudesse lidar com ele em condições mais favoráveis. Jó, capítulo 14, verso 13. Quando Jó desejou um mediador, era para ajudá-lo a encontrar a graça diante de Deus. Jó, capítulo 9, verso 33 ao 35. E quando Jó queixou-se de que Deus não ouvia, era porque ele sabia que suas respostas tinham de vir do Pai. Jó, capítulo 19, verso 25 ao 27. Essa é a essência da fé. O pecado traz sofrimento, mas a acusação de Satanás de que quem sofre deve ter pecado não é necessariamente verdadeira. Isaías, capítulo 54, verso 17, Romanos, capítulo 8, verso 1. Hoje, algumas pessoas cegamente agem como os amigos de Jó, que relacionam piedade à bênção. Contudo, em sua raiz, essa relação ignora que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, verso 18. E como o apóstolo Paulo lembra-nos, é certo que com ele padecemos. Romanos capítulo 8, verso 17. Não devemos saber ou entender tudo. Gênesis 2, ao 17, Deuteronômio 29, verso 29. Algumas coisas só Deus sabe e opera segundo sua vontade soberana. Nossa resposta deve ser aceitar pela fé o que Ele proporciona-nos. Portanto, mesmo quando sofremos, podemos confiar nele. Veja Romanos capítulo 8, verso 26 até o 39. Reflexão. Deus deseja despojar o homem do que ele é, para que Cristo possa substituí-lo. Inicialmente, Deus despojou Jó do que ele possuía, filhos, servos e bens. Depois, Deus o despejou do que ele era. Por fim, Deus deu a Jó o dobro do que ele possuía inicialmente. E naquela época, isso era a bênção de Deus, que se revelava principalmente em coisas materiais. No Novo Testamento, a bênção de Deus para nós é o Espírito Santo. Por termos o Espírito, podemos ter comunhão com Deus. Temos a paz de Cristo com o arbítrio em nosso coração. Temos a unção interior e podemos viver no Espírito. Essa bênção, sem dúvida, é incomparavelmente maior do que a bênção material. Finalizamos mais um estudo. Canal Surpreendidos pelo Reino. Deus abençoe e até a próxima.